Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui gravando, analisando o cenário político cearense, brasileiro, dos municípios no início de 2025. E, claro, o grande fato político, a grande questão nesse início de ano é a posse dos novos secretários, dos novos gestores, dos novos vereadores, as expectativas, os projetos, as denúncias que são apresentadas quando você tem um distanciamento, quando você tem novas gestões, rompimentos entre gestores. E aí eu quero fazer aqui no Cenário Legislativo, até porque tem uma relação direta com o cenário legislativo, um apanhado geral sobre os novos secretários das principais cidades do Ceará, o que é que a gente percebe em termos de análise, de perspectiva desse novo apanhado. O primeiro ponto é que os secretários que foram anunciados nas principais cidades cearenses, Fortaleza, Sobral, Caucaia, Maracanaú, eles estão ali no equilíbrio entre um perfil técnico e político. Os prefeitos, os novos prefeitos ou prefeitos de continuidade, eles buscaram, de alguma forma, atender à base de sustentação, à coligação que os elegeram em 2024, né? Mas também tem nomes de ordem técnica, nomes de carreira, servidores de carreira, figuras com trânsito nas mais diferentes áreas de finanças, saúde, educação. Então, a gente tem aí um secretariado mais equilibrado. Outro ponto fundamental para compreender aí os nomes que foram apresentados é a relação direta com as eleições de 2026, né? É diferente do que muitos políticos, do que muitos gestores falam por aí. A política é pensada assim 24 horas por dia. Por quê? Porque é típico dos movimentos de quem está nesse mundo, de quem está nessas articulações. Então, os secretariados que foram apresentados, que foram empossados agora em janeiro de 2025, a ideia é que esses secretários, ocupando principalmente as pastas de maior destaque, as de maior orçamento, eles possam, de alguma forma, ajudar aquelas figuras que vão concorrer a deputado estadual, a deputado federal, que vão ser base para disputas majoritárias ao Senado, ao governo do Estado. Então, esses secretários municipais são secretários que estão ali para prestigiar, para atender a uma demanda partidária de um partido que fez parte do esforço eleitoral e também para atender demandas de deputados, de vereadores. Então, esse arranjo ele existe. E 2026 já é pautado a partir de agora, ou seja, quem são os partidos que de fato vão compor a base aliada do prefeito? Quem são os deputados estaduais e federais que vão estar mais próximos do chefe do executivo municipal? Então, isso a gente começa a ver agora com a cara do secretariado, né? Outro ponto também fundamental é que muitos prefeitos, principalmente os prefeitos que assumiram aí num discurso de oposição, a maioria desses prefeitos, eles apresentaram um discurso de quase que terra arrasada, né? De gestões com rombos financeiros, fiscais, endividamento em alta. Isso já é um discurso também de justificativa para os primeiros 100 dias, porque se sabe que os primeiros 100 dias eles representam uma espécie de lua de mel entre o prefeito e a sociedade, ou seja, a sociedade daquele município é como se ela desse uma oportunidade para que aquele prefeito, nesses primeiros 100 dias, apresente a sua bandeira, apresente os seus projetos estruturais, e aí a crítica acaba vindo num segundo momento. Então,
Esses prefeitos que já estão apresentando, dizendo que pegaram prefeituras falidas, endividadas, eles já estão criando, de certa forma, uma justificativa junto à população de eventuais limitações em termos de projetos. E claro que aí você tem uma disputa de narrativas entre o prefeito que está entrando, que está iniciando os trabalhos, e os que ou não foram eleitos, reeleitos, ou que deixaram a gestão, não tiveram seus nomes confirmados pela população. Essa é a primeira disputa a ser enfrentada pelos prefeitos e pelos secretários, ou seja, como lidar com as contas públicas. A gente vai ter um ano de 2025 difícil do ponto de vista orçamentário, porque nem o Estado nem a União tem força suficiente, tem poder econômico suficiente para resgatar ou garantir recursos para projetos em todos os municípios. Então, esses gestores vão ter que usar da criatividade, vão ter que usar da articulação. E aí entra mais um ponto importantíssimo, a relação com as câmaras municipais. A gente sabe que em várias prefeituras, os candidatos derrotados, mesmo derrotados, conseguiram eleger um número significativo de vereadores, né? Então, esses vereadores vão compor a oposição. O que é que os prefeitos estão buscando nesse momento? Ampliar a sua base aliada, reforçar os espaços dessa base, neutralizar a oposição, mas a gente sabe que isso não é fácil. É outra lição de casa também, é outro dever que os prefeitos vão ter que cumprir, é uma relação extremamente harmoniosa, cordial com a Câmara Municipal. A gente viu aí vários casos no Ceará de prefeitos que ficaram isolados, que perderam mandato, que foram cassados, justamente por uma relação de hostilidade, de conflito direto com a Câmara Municipal. A Câmara Municipal, diferente da Assembleia Legislativa, ela conta com mais recursos de fiscalização, de acompanhamento das ações do prefeito. Então, ela precisa ter essa relação direta, não de submissão, mas de acompanhamento das ações da prefeitura. Por fim, fazendo um balanço, e aí eu repito aqui, eu estou pegando as principais cidades do Ceará: Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Sobral, Juazeiro do Norte, Iguatu, Quixadá. Os discursos desses prefeitos que foram ou eleitos ou reeleitos, as câmaras municipais, todas as ações de posse que a gente viu no iniciozinho de 2025. A maior parte desses prefeitos vão focar as suas prioridades administrativas nos 6 primeiros meses em termos de limpeza urbana e saúde pública, né? A gente sabe que são 2 competências do município, são 2 competências complexas, difíceis, né? Todo o trabalho de coleta, de manejo, de resíduos, a gente sabe que isso é uma política que demanda muito de recursos, principalmente quando a gente fala de metrópoles, como é o caso de Fortaleza, e também outra área extremamente difícil do ponto de vista administrativo, que é a área da saúde, por sua vez, que enfrenta dificuldades em todos os setores, desde distribuição de medicamentos, cirurgias, consultas, contratação de profissionais. Então, esses são 2 desafios que a grande maioria dos prefeitos anunciaram no seu discurso de posse. Operações para garantir a limpeza urbana no município e também ações para modernizar, regularizar a saúde pública do município. É bem verdade que essas 2 ações têm impacto imediato, tanto para o bem quanto para o mal. Uma cidade suja e com
os equipamentos de saúde desgastados, sem utilização, sem recursos, sem um olhar do município, isso tem um impacto direto acerca da avaliação do prefeito. Então, esses são pontos iniciais para que a gente possa analisar aí os primeiros dias, as primeiras semanas desses novos prefeitos, dessas novas gestões. Como eu disse, tem prefeitos que já estão no segundo mandato. E, claro, aqui no Cena Legislativa, a gente vai atualizando, vai tentando compreender esses movimentos do tabuleiro político, que, como eu disse, tem tudo a ver com 2026. Todo mundo acompanhou a polêmica sobre o Pix. Uma série de erros do governo federal acabaram criando todo um cenário propício para as fake news. E essas fake news geraram temor junto à população, problemas para a economia popular e levaram o governo federal a desautorizar, a cancelar uma portaria que estava em análise por parte do Ministério da Fazenda. Esse é apenas um exemplo, o mais atual, dos impactos, das consequências de uma fake news. Se considera fake news todo áudio, imagem, vídeo, produção que tenha sido alterado por algum motivo político e que tenha como fins denegrir imagens, criar narrativas, distorcer realidades. E com o aprimoramento da comunicação de uma forma geral, hoje nós vivemos cada vez mais na era da inteligência artificial. É mais fácil você distorcer imagens, vídeos, tirar do contexto com a inteligência artificial. Então, essa tecnologia que está disponível em aparelhos celulares, em computadores, essas tecnologias acabam facilitando a disseminação e a massificação dessas fake news. O que ocorre é que elas têm um impacto gigantesco no resultado das eleições, no andamento das políticas públicas. Em catástrofes, a gente já viu casos, por exemplo, de operações de resgate terem sido distorcidas, atrapalhadas por causa de fake news. Então, essas fake news, elas podem influenciar o resultado das eleições, criando narrativas, distorcendo documentos, e isso também cria uma distorção, cria um modelo de competição extremamente desleal. Essa realidade não é apenas brasileira. A gente viu isso nas eleições americanas, na Argentina, a Europa está enfrentando isso diariamente, e os cenários são os mais diversos. A gente tem, por exemplo, uma discussão sobre a regulamentação das Big Techs. É cada vez mais necessário se regulamentar, criar uma legislação que possa coibir esse tipo de prática ou, pelo menos, reduzir a impunidade. Aquela pessoa, seja física ou jurídica, no Brasil ou no exterior, que comete esse tipo de prática, ela acredita que, devido às tramas das redes sociais, ao submundo da internet, ela vai ficar impune. E aí, essa regulamentação que já existe em alguns países, como no Chile, na França, no Canadá, ela visa criar uma forma de identificar grupos, empresas, robôs, políticos envolvidos diretamente na produção e disseminação das redes sociais. Recentemente, o Brasil, nas eleições de 2024, criou uma série de regulamentações, a Justiça Eleitoral, para identificar, para punir produções relacionadas às fake news. E aí nós tivemos uma série de ações nos municípios. De qualquer forma, a gente sabe que não se combate
fake news somente com legislação. Você tem que criar toda uma forma de educação para a população, toda uma cultura política para fazer com que as pessoas elas possam se policiar mais, evitar esse tipo de prática, compreender os danos desse tipo de movimento que tem consequências desastrosas. Quando a gente fala de fake news, não estamos falando apenas de política, mas de políticas públicas. A gente está falando do cotidiano das pessoas, das famílias. A gente se entende que nós estamos num ambiente bastante polarizado, né? No mundo inteiro, no Brasil em especial, em que as fake news acabam servindo de ferramenta para atacar o adversário, para distorcer realidades. E isso é muito negativo, isso é nocivo à democracia. Então, esse tema das fake news deve sim ser pauta agora nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas e já é pauta no Congresso Nacional. Vários movimentos da sociedade civil organizada, partidos, grupos da imprensa, né, começam a se articular para buscar soluções concretas para o combate dessa prática. E nós, da sociedade, nós, população, o cidadão, ele deve acompanhar de fato cada uma dessas ações, porque somente pelas vias democráticas e institucionais nós podemos atacar esse vírus que está assolando aí as nossas relações políticas. Olá, amigas e amigos que acompanham o Cena Legislativa nas redes sociais, na TV Câmara Fortaleza. Eu vou comentar um pouco hoje sobre um dos temas mais discutidos nas últimas semanas, nos jornais, nas TVs, nas redes sociais, que é o impacto do custo de vida no cenário político. A gente viu recentemente 2 pesquisas mencionando o presidente Lula, a ampliação da sua taxa de desaprovação. O governo Lula passou a ter uma taxa maior de reprovação e muitos analistas atribuem essa taxa de desaprovação ao custo de vida, principalmente ao custo dos alimentos. Nós tivemos recentemente uma inflação de 25% no preço do café, só para a gente ter uma ideia do valor dimensionado do custo de vida. Inflação no preço dos combustíveis. Tivemos também agora, no início de 2025, ampliação de taxas, de impostos e, claro, todo o preço, toda a pressão inflacionária da questão do retorno às escolas e assim por diante. Esses custos, eles impactam bruscamente aquilo que os economistas chamam de classe média baixa e os mais pobres, porque o Brasil ele é um dos países que mais incide o que a gente chama de imposto embutido, ou seja, não tem como você fugir do imposto que está embutido no preço dos alimentos, naquilo que você paga no combustível, que você paga numa passagem de ônibus. Então, esses impostos embutidos, eles incidem sobre a renda. E claro que tudo aquilo que mexe com o nosso bolso, tudo aquilo que impacta a nossa renda, altera a nossa percepção sobre o governo. Aquele governo, né, principalmente os governos estaduais e federais, que são governos que estão de alguma forma ligados a políticas de preços, tudo aquilo que impacta o bolso da população também está relacionado à avaliação que as pessoas fazem dos gestores. Quanto melhor a percepção da população sobre a sua vida econômica, seja a sua vida pessoal, da sua família, da sua comunidade, melhor ela tende a avaliar o gestor de então. Então, a gente está tendo, nesse momento, a gente está falando de 2025. 2025 é o cenário de preparação para 2026. Então, todos aqueles que desejam disputar, que estão no governo federal, o grupo que está no governo federal, que está no governo do estado
E aqui, pensando no Ceará, principalmente o governo federal do presidente Lula, do PT, e o governo do estado, do governador Elmano, tem que estar de olho, tem que estar sensibilizado para a questão do custo de vida, do impacto do custo de vida para a população. A gente já tem medidas que estão sendo pensadas nos dois governos. O governo federal começa a detalhar uma série de planos sobre reforma tributária, sobre ajuda à população, programas de transferência de renda, redução de carga tributária para alguns setores, tudo isso para reverter a avaliação que se tem do governo federal, né? Se sabe que quanto mais você leva essa avaliação para o final do ano e para 2026, mais difícil se torna alterar esse cenário, seja para o próprio presidente, que pode tentar a reeleição, seja um eventual nome indicado por ele. Da mesma forma, o governo do Estado. O governo do Estado passa a trabalhar uma série de políticas econômicas para alguns setores da economia, ampliação de programas sociais voltados para a questão de alimentos, como o Ceará Sem Fome, justamente compreendendo o impacto do custo de vida para a população. E, claro, a oposição aos dois governos, que são governos do Partido dos Trabalhadores, ela utiliza muito essa referência do custo de vida para produzir uma série de materiais, seja na tribuna dos legislativos, seja nas redes sociais, e isso passa a ser um assunto que toma de conta dos parlamentos, que toma de conta das redes sociais e ganha a atenção da população. Então, esse é o cenário que está posto para a conjuntura, a cultura política desse momento, e é esse ponto que passa a ser alvo de atenção de ministros, de secretários de Estado, como reverter o quadro do custo de vida a curto prazo e a médio prazo. Porque a gente sabe que política de preços, alteração de inflação, ela leva tempo para ser alterada. E a gente vive também num cenário internacional caótico. A gente está vendo aí uma série de decretos de taxação do governo Trump iniciando, um cenário internacional também repleto de incertezas. Isso impacta o Brasil, impacta exportações, importações e, óbvio, impacta também a política de preços do governo. E isso traz mais incertezas para a população. Do ponto de vista macroestrutural, os números que o governo apresentou até o final de 2024 são números positivos. A gente tem uma melhoria na taxa de desemprego, a gente criou mais empregos do que desempregou, a gente tem uma inflação também sob controle, aumento de investimentos em setores estratégicos. A grande questão é que lá na ponta, o consumidor médio, aquele que vai ao supermercado, aquele que que vai trocar o seu carro, aquele que vai colocar combustível, aquelas pessoas que estão consumindo na economia doméstica cotidiana, elas ainda não compreenderam, ou a maior parte não compreendeu, esses dados no dia a dia da população. E é isso que realmente importa para o cidadão comum. E, claro, a gente está comentando isso aqui porque todos esses pontos já estão sendo tema do Legislativo. A gente teve recentemente a eleição do novo presidente da Câmara, do novo presidente do Senado, também tivemos a eleição do presidente da Assembleia, dos presidentes das câmaras municipais, e todos eles, em seus discursos de eleitos, né, de lideranças eleitas, todos eles tocaram na questão do desenvolvimento econômico, pegando essa relação com o custo de vida da população. Então a gente vai acompanhar esses movimentos, como os parlamentares, as lideranças governistas vão pensar propostas para alterar essa rota, para melhorar esse custo de vida para a população e, claro, também como a oposição vai se movimentar diante desse cenário.
repetindo, já estamos no preâmbulo, já estamos nos movimentos que antecipam 2026. E aí são cenas para o próximo capítulo e cenas também para o nosso Cena Legislativa. Olá, amiga e amigo do Cena Legislativa Podcast. O ano mal começou, mas a gente já no mês de janeiro e no mês de fevereiro, a gente já teve uma série de entrevistas, falas, análises, e por isso nós preparamos um programa especial em que você vai rever as melhores cenas desses convidados que já fizeram história aqui no nosso Cena Legislativa. Prepare-se para essa edição especial. E o nosso convidado de hoje é um ativista, protetor dos direitos dos animais, vereador eleito pelo município de Fortaleza, secretário da Proteção Animal do Estado do Ceará e vai aqui falar um pouco sobre os desafios da proteção animal do Estado, quais são as grandes questões, os grandes dilemas. Essa não é uma pauta única do vereador, ele também atua, tem toda uma dinâmica com relação às pessoas idosas, e aí a gente vai falar um pouquinho também sobre esse tema. Primeiro eu quero saber o que você pretende realizar, né, enquanto titular dessa importante secretaria, qual é a marca que você quer deixar. A pergunta eu acho que todo mundo quer saber, quando o Eric Douglas deixar a Secretaria de Proteção Animal, qual é o legado que ele quer marcar a sua passagem por essa importante instituição do governo do Estado. Pronto, eu quero agradecer, né, pelo convite e essa iniciativa que é muito importante, né, para a população entender, conhecer os legisladores, também os secretários, né, no meu caso agora que eu vou passar para a secretaria. E, assim, em relação a esse grande desafio que vai ser a secretaria, o que eu quero deixar assim, marcado, nós vamos trabalhar em todo o Ceará, né? Em todos os municípios do nosso estado. E a gente sabe ainda que, por a causa animal, a questão, ainda as políticas públicas voltadas para os animais, em Fortaleza é muito forte, né? Tem crescido bastante. Sim. Foram 2 vereadores eleitos, né, na Câmara dos Vereadores, eu, o Apolo. Temos a nível federal, que é o Célio Studart, né, que começou, muito conhecido, né, começou essa pauta de uma forma séria, de um trabalho bem feito. E hoje a gente está ocupando, aos poucos, todas as esferas nessa área política. E uma das coisas que eu quero deixar bem marcado nesses estados, né, a nível estadual, que é a Secretaria CEPA, nesses municípios que não têm ainda política pública voltada para os animais, devido à questão orçamentária, tem muitos municípios que não conseguem ter um equipamento de castramóvel, não conseguem trabalhar a questão do controle populacional desses animais. Então, nós, enquanto Secretaria do Estado, vamos levar para esses municípios um equipamento que vai trazer a castração justamente para a gente controlar a superpopulação desses animais. Isso inclui os animais também que não que não têm tutores, né? Esses animais que também não têm donos. Nós vamos trabalhar com os protetores locais, com os ativistas locais, com as ONGs locais, para levarem esses animais e a gente conseguir efetivamente fazer um trabalho bem feito, entregando, tendo entrega e bons números. Isso vai ser algo que, assim, eu estou com uma expectativa muito alta para assumir e deixar esse legado. Muito bem. E aí, você mencionou uma realidade interessante, que é a questão das diferentes dinâmicas do estado do Ceará. Tem a realidade de Fortaleza. Eu vejo que, pelo menos os grandes municípios, eles já têm um olhar diferenciado, né? A gente vê alguns municípios já com coordenadorias, né? Já tem uma... Mas aí os pequenos municípios, eles não têm essa percepção. Você vai
visitar esses municípios, como é que você vai fazer em termos de operacional mesmo? Você vai estar lá, vai conversar com as pessoas, conhecer essa dinâmica, inclusive dos pequenos municípios? Pronto. Quando eu entro em um trabalho, em uma missão, que no caso estou levando a secretaria como um trabalho e uma missão, porque a causa animal é algo que eu já vivo há muito tempo. Eu digo que no âmbito da política já é há mais de 10 anos aí trabalhando com as pessoas, com protetores, com ONGs, simpatizantes. Então já levo isso na veia. Mas de criança eu nem conto, né? Sempre tive meus animais, sempre fui um batalhador por eles ali. De criança já defendia os animais, né? Então eu tenho uma história grande em relação a isso. Então, como isso também é um trabalho que eu faço, então é o trabalho misturado com a missão de vida. E uma das coisas que, assim, quando eu assumi a secretaria, eu quero estar presente em todos os municípios, né, que os equipamentos vão. Então, quero estar lá, quero estar participando, vendo, conduzindo, quero tudo de perto. Porque, realmente, eu estou levando essa secretaria, isso como uma missão forte que está na minha veia, que está no meu coração, e eu quero participar. Eu não quero ficar ali dentro da secretaria, no ar-condicionado. E eu até adianto, não é muito o meu perfil. O meu perfil não é muito ar-condicionado, não é muito estar ali. Eu gosto de estar em campo, eu gosto de estar em contato com as pessoas, eu gosto de estar em contato com os animais, conversando, entendendo de perto a situação, os problemas diários daquela região específica. Então, podem esperar, né? Podem esperar aí na secretaria um trabalho bem feito, com entrega. O Eumano, nosso governador, ele está assim, também com uma expectativa muito boa em relação à secretaria. Disse, olha, vamos trabalhar muito nesse sentido. Então, sentiu uma segurança muito grande do governador. E o Célio Studat também garantiu, Eric, também conte com o meu apoio em relação às emendas parlamentares. Se precisar de alguma coisa aqui na secretaria, de questões orçamentárias, a gente tem as emendas aqui para impulsionar. Então, assim, eu estou me sentindo muito seguro e com essa segurança, pode ter certeza que eu vou trabalhar muito. O nosso convidado de hoje entra nessa leva de novos parlamentares, é o professor Aguiatoba, vereador do município de Fortaleza. Professor, o senhor já tem, com certeza, já deve ter pensado os projetos prioritários do seu mandato, dentro da sua vivência e da sua caminhada, e também da campanha, que na campanha é natural que você vai ouvir as pessoas, conversar com elas. Quais os projetos prioritários? Você mencionou a questão da Guarda Municipal, os professores, mas quais os projetos que o senhor pensa em articular prioritariamente para 2025? 2025. A gente vai ver essa questão social. Eu acho que a questão hoje é a questão do social, as bandeiras sociais da gente, a questão da criança, do jovem na rua, a questão de gerar emprego, gerar renda, a questão do empreendedorismo. Eu acho que são bases fortes para que a gente possa criar leis que ajudem a minimizar problemas e acrescentar soluções para que nós tenhamos. Porque a partir do momento que eu gero emprego e renda, eu diminuo a quantidade de crianças, de pessoas que vão estar na rua. Ou seja, tudo isso está interligado. Certo? Então, a gente tem essa bandeira social de tirar o jovem da rua. Para tirar o jovem da rua, não custa você o quê? Gerar emprego e renda para esse jovem. Eu sou professor e a gente tem uma coisa muito interessante. Muitos jovens chegam a mim, jovem de 18, 19 anos, pedindo. Hoje eu mesmo, a quantidade de jovens hoje que entram no meu Instagram, entra no meu Zap, no meu Facebook, Toba, estou precisando do emprego, mas ninguém me dá chance. Hoje mesmo teve uma menina, Larissa, 18 anos, está terminando o ensino médio, né? 18 anos pedindo emprego. Está pedindo, dizendo que não tem nada para comer em casa. Eu vou falar o nome dela, ninguém sabe quem é a menina, né? Mas pedindo e dizendo que está precisando trabalhar e que já colocou o currículo em vários locais e não consegue ser chamada. Por quê? Porque é o primeiro emprego. E eu acho que nós, legisladores, temos que entrar num consenso
para que possamos criar leis de benefício fiscal, de beneficiamento fiscal, para quê? Para que as empresas façam a questão do primeiro emprego. Então, isso é uma coisa que a gente vai lutar muito por essa questão do empreendedorismo, principalmente para jovens. E não esquecer que, a partir disso aí também, o jovem tem que estar trabalhando, mas não pode esquecer o quê? A escola. Sim. A escola. Tem que ligar... tudo for ligado à escola. Perfeito. A juventude tem uma atenção especial, vai ter uma atenção especial Com certeza. No seu mandato. Tanto que hoje, numa visita que eu fiz, hoje com o Calil e com o Alisson Bruno, a gente esteve visitando hoje o colégio Pice das Pedreiras, que fica também lá no Bom Sucesso. A gente estava visitando lá e a escola está naquele período de recuperação, né? Recuperação. E eu conversando lá com a galerinha lá é o ensino médio, né? Aí o pessoal do terceiro ano, eles já vão sair já para o mercado de trabalho. Isso. Mas muitos vão sair para o mercado de trabalho, mas para onde? Então nós temos que ter ser uma ponte entre a escola e o trabalho. Por que na Câmara Municipal, por que nós legisladores, nós gestores, não podemos fazer uma ponte entre o ensino médio e o trabalho? Então, acho que dá para a gente criar leis para que a gente possa fazer, beneficiar quem empregue, né? Beneficiar quem empregue também. Perfeito. Aí, professor, pegando agora a sua relação com a educação. Professor, tem uma vivência, conhece muitos educadores. O que você pensa? Você falou anteriormente que quer fortalecer o professorado da rede, né, aqui de Fortaleza. E aí eu lembro de uma fala do prefeito, Evandro Leitão, que colocou como a grande bandeira dele transformar Fortaleza, numa das primeiras falas dele, na capital da educação. Como é que você vê isso, né? Como é que você vê essa... você acredita que o fortalecimento da rede municipal de ensino vai ter prioridade nessa gestão? E pegando o seu mandato, como é que vai ser essa articulação com os professores? Primeiramente, a gente quer dizer, realmente Fortaleza hoje, o Ceará, na verdade, Sim. né? O Ceará hoje ele é visto como um dos estados que mais, por exemplo, citar, por exemplo, o IME e o ITA. O IME e o ITA, né? Que são os mais procurados e os mais difíceis acessos nós temos. Sim. Fortaleza e o Ceará é campeão. As escolas do Brasil, Fortaleza e o Ceará é campeão. Se você pegar hoje a escola fundamental e a escola básica, Fortaleza e o Ceará são campeões. Isso. Eu sou professor da rede pública também de Maracanaú. Né? Maracanaú hoje deu uma alavancada muito grande, Fortaleza deu uma alavancada muito grande. Antigamente, por quê? Porque hoje a gestão está vendo a educação de uma forma diferente. Se nós pegarmos todas as nossas escolas e transformarmos em escola de tempo integral, que eu acho que vai ser uma das metas agora. Sim. Uma das metas agora, com certeza nós fortaleceremos a educação. E nós, professores da base não, né? Nós vereadores de mandato, temos que ver a educação como a maior mola de transformação social. Perfeito. Família e educação, família e escola caminhando junto, é a única saída que esse país tem. Quando a gente fortalece a educação, a gente tira o aluno da rua, a gente gera emprego, a gente gera renda, a gente gera no jovem expectativa. Fazer com que o jovem crie expectativa. Para isso, precisamos ter uma escola boa, escola de qualidade e também não pode esquecer, quem está dentro da escola diretamente, professor. Tem que ter um professor lá bem pago, bem remunerado, satisfeito, com vontade de ir para a sala de aula, para que possa também, juntamente com a direção, fazer um grande trabalho. Gerar um elo produtivo, né? Pronto. Isso. E foi gerar um elo produtivo. E o nosso convidado não poderia ser outro, né? É Apolo Vix, acertei? Acertou. Apolo Vix, vereador, secretário, ativista e muitas outras coisas que ele vai falar aqui. Apolo, responde pra gente uma curiosidade. Tá. Como é que foi essa virada de chave de um ativista e protetor para uma figura política? Política no sentido político, partidário, eleitoral. Isso
sempre esteve claro para você ou foi se dando ao longo do tempo? Como foi isso? Foi se desenhando, Cleiton. Nunca passou pela minha cabeça um dia ser um parlamentar, seja um vereador, um deputado estadual, federal, um secretário, né? Nunca passou pela minha cabeça. Foi realmente uma consequência do meu trabalho, da minha missão, de tantos anos prestados de trabalho, né? Eu acompanho todos os abrigos de Fortaleza, todos os protetores independentes, as suas fragilidades. Eu respiro isso junto com eles, né? A omissão do poder público, como eu falei, a gente está conquistando muitos espaços, mas quase não é lá. São 30 milhões de animais abandonados no Brasil. Nós temos políticas públicas que precisam ser modificadas e direcionadas de forma eficaz. Então, para mim, ocupar esse espaço hoje é algo necessário. Foi uma necessidade. Não, a gente precisa de um protetor que vive isso. Eu acho que isso é importante, Cleiton, para qualquer causa, para qualquer pauta, bandeira que você levante, seja pautas raciais, a comunidade LGBTQIA+, a causa animal. Eu acho que é impossível um simpatizante representar essa causa, porque você precisa entender os desafios e a raiz do problema. E é muito mais interessante quando você vive isso, né? Porque assim você consegue ver os pontos que precisam ser mudados. Então, foi uma consequência realmente. Eu nunca sonhei com isso. E hoje eu estou aqui para entregar o meu melhor, usar a minha experiência. Agradeço, inclusive, ao prefeito Evandro Leitão, que me fez o convite, né? Nossa, quando eu recebi esse convite, eu fiquei, não acredito. Eu vou estar no executivo, eu vou poder olhar e abraçar aqueles protetores independentes que são muito invisibilizados, que precisam de amparo, os abrigos também, que precisam ser contemplados também, porque esses abrigos, a causa animal, para começar, só existe por conta dos protetores. Se não existisse proteção animal, não existiria causa animal. Tanto que tudo que a gente conquista hoje é devido a esse trabalho árduo, né? Então, para mim, apesar de ter sido uma consequência, eu acho que deveria ser algo que eu deveria ter pensado há muito mais tempo, porque é importante. Sim. E falando em causa animal, e a partir da sua vivência, que é anterior à sua vida política, Apolo, como é que você vê a realidade do município de Fortaleza? A gente sabe quando a gente fala de causa animal, de protetor, a gente sabe que mais cada município ele tem uma particularidade, ele tem uma perspectiva. Fortaleza, por ser uma metrópole, né, tem uma... eu acredito que os problemas eles são hiperdimensionados, né, numa cidade. Como é que você vê? Porque também é a partir desse desafio que você vai partir agora no executivo. Como é que você vê esse desafio da causa animal em Fortaleza especificamente? Então, é um desafio gigante, né? Porque, como eu citei aqui, nós temos políticas públicas legais, só que elas precisam ser bem direcionadas. Exemplo, hoje a solução para resolver todo esse caos da causa animal, a questão dos animais em situação de abandono, que só cresce, multa e pena para quem maltrata animais, que a gente tem lei, mas infelizmente essa lei está mais no papel do que na realidade. Esses casos de maus tratos, de denúncias, eles geralmente só repercutem quando o caso é muito midiático e todo mundo quer tirar um pedacinho dali, né? Então, são muitos animais abandonados, são abrigos fechando as portas, pessoas, inclusive, que dedicam suas vidas 100%. Eu, por exemplo, não tive virada de ano. Eu passei a virada de ano na minha casa, onde eu tenho mais de 20 animais. A minha mãe, na ONG, nós temos 1.200 animais no Abrigo São Lázaro. Sim. Todos esses animais foram pedidos de resgate. Todos esses animais foram resgatados em situação de rua e vítimas de maus tratos. Então, hoje, para a gente resolver essa questão, a gente tem que ter um olhar sensível, principalmente para esses animais que estão na rua, porque eles estão reproduzindo ali. Então, se a gente não foca na raiz do problema, que são os animais em situação de rua, e os abrigos que recolhem esses animais, a gente não resolve nada. Então, amigo, respondendo a sua pergunta, está um caos. Nós somos a 4ª maior capital, e eu acho que não deveria estar assim, diante de tudo que nós já conquistamos, mas eu vejo que tem muito marketing e pouca ação. Mas eu te garanto que nos interiores é bem pior. Em termos de acompanhamento? De representação, de conscientização, bem-estar animal, né? Não tem proteção animal, para falar a verdade. Não existe, né? Então, as pessoas do interior, por exemplo, a agente de endemia é alguém que passa lá para fazer um teste de leishmaniose. Hoje, a leishmaniose ela não é mais uma sentença de morte. Sim. Tem tratamento. Mas essas pessoas não são conscientizadas. Então, geralmente, quando você recebe lá o laudo que seu animal testou positivo para leishmaniose, a pessoa já pensa em sacrificar o animal. Abandonar o animal, não vou pegar. Ele vai encostar em mim, eu vou pegar calazar. Ele vai me morder, eu vou pegar calazar. Ele vai me arranhar, eu vou pegar calazar. Ele vai me lamber, eu vou pegar calazar. Entende? Está muito atrasada essa questão ainda. Pelo menos aqui na capital, a gente tem mais essa questão de conscientização, apesar de muito pouquinho, né? Tá, quase não é lá, mas a gente está um passo à frente.
E o nosso convidado de hoje é o vereador Jorge Pinheiro, do PSDB, a quem eu agradeço o espaço, a quem eu agradeço ter aceitado aqui conversar com a gente. Jorge, a gente sabe que o vereador ele tem uma série de ações, uma série de projetos, ele atua nas mais diferentes frentes e para que ele tenha realmente efetividade, ele acaba priorizando algumas ações para que ele possa responder à sua base, responder ao seu eleitorado, à própria cidade, como você bem falou. Agora, em 2025, aquelas pessoas que conhecem o Jorge Pinheiro ou que não conhecem, que estão aqui assistindo pelas redes sociais, pela TV, o que é que elas devem esperar do vereador Jorge Pinheiro em termos de ação parlamentar agora para 2025? Como a gente já vem dando sequência, né, pela graça de Deus, nós estamos indo agora para o nosso 3º mandato consecutivo. Muitos daqueles que me conhecem têm, de fato, feito crescer, inclusive o número de pessoas que têm apoiado o nosso mandato, exatamente como um reconhecimento de que aquilo que nós temos feito ao longo dos 2 primeiros mandatos, aquilo que fizemos, teve sim um agrado com aquele que é nosso eleitor, que fez também que nós fôssemos crescendo, né? Na primeira legislatura tiramos quase 6 mil votos, 5.969. Na outra, em 2020, né, crescemos aí para 8.319 e agora 11.355 pessoas que confiaram para que nós pudéssemos representá-las ao longo aí desses próximos 4 anos. Então, o que elas têm a esperar é exatamente aquilo que a gente sempre foi muito claro no nosso trabalho em relação às defesas que nós propomos, às bandeiras que nós defendemos, a bandeira da vida, da família, dos valores cristãos, e dessas bandeiras decorre todo o nosso trabalho, que acaba sendo um trabalho também voltado não só para a fiscalização do Executivo, mas também para propor reformas, requalificações de praças, de equipamentos públicos, porque eles vão servir à família fortalezense, portanto, acaba sendo parte da defesa da família. A defesa dos mais vulneráveis, como, por exemplo, pessoas com deficiência, fibromiálgicos, pessoas com doenças inflamatórias intestinais, doenças raras. Essas pessoas também são alvo do nosso mandato para que nós tenhamos políticas públicas adequadas para atender às necessidades que elas têm, que é diferente da minha, da sua, né, e que precisa ter atenção. E isso acaba sendo também decorrência da bandeira da vida, né, da defesa da vida. O nosso trabalho, que é voltado também sempre para uma coerência entre aquilo que se fala e aquilo que se vive, acaba sendo também uma decorrência da outra bandeira, que são os valores cristãos. Então, por isso que a gente sempre faz um trabalho voltado aí para a honestidade, para termos aí, de fato, um combate à corrupção, para buscarmos termos uma cidade melhor, mais digna. Se nós tivermos bons cristãos, consequentemente, o bom cristão será um bom cidadão, teremos uma cidade mais voltada para a paz, em vez de amargarmos, né, como temos amargado, o título de uma das cidades mais violentas, né? Se não me engano, Fortaleza está hoje como a 4ª capital mais violenta. E também, em termos de suicídio, a gente amarga o título de 2ª cidade com maior número de suicídios, perdendo só para São Paulo. Então, são ações que nós precisamos ter e propostas que possam ser uma resposta a esse nosso drama de nossa cidade. Então, as pessoas acabam tendo essa expectativa. Quais são as propostas que nós temos para combater, por exemplo, o suicídio? Muito embora nós não sejamos do Executivo, mas há propostas nossas que já foram, inclusive, implementadas, como, por exemplo, o Plano Municipal de Prevenção e Pós-Venção ao Suicídio. Foi algo que a gente vinha solicitando ao prefeito, então o prefeito Roberto Cláudio. Ele iniciou uma discussão junto com vários organismos da sociedade, Ministério Público, Defensoria Pública, várias associações que cuidam de pessoas com ideação suicida, e assim é nesse sentido que a gente vai colhendo as demandas e vai propondo programas, ações e projetos para a cidade de Fortaleza.